O Roda Azul está no ar. Eu sou Simone Soares, ativista, voluntária, atriz e apresentadora em vários projetos da Sociedade Brasileira de Diabetes e de Educação em Diabetes. Porque eu venho de uma família de mulheres com diabetes. Vovó Edith, tia Doroti e tia Isabel, que perdeu a visão. Apesar de toda a evolução no tratamento do diabetes, a retinopatia ainda é a principal causa da perda visual nas pessoas com diabetes em idade economicamente ativa. Quanto maior o tempo de evolução do diabetes sem controle, maior o risco. O tema do Roda Azul de hoje é visão e diabetes. Para conversar conosco estão no Roda Azul de hoje doutora Solange Travassos, doutor Paulo Henrique Morales, doutor Fernando Malherbe, doutor Rafael Hernani Andrade, Bia Libonati, e Aline Pitt. E eu vou chamar a doutora Solange Travassos, diretamente do Rio de Janeiro, para esclarecer com a gente algumas dúvidas em relação ao olho de pessoas com diabetes. Olá, doutora Solange, tudo bem? Olá, pessoal, um prazer enorme estar aqui. Olá, pessoal do auditório, olá, pessoal de casa. E esse tema ele é muito importante porque a retinopatia ela é a complicação mais temida do diabetes. E é uma complicação que a gente pode evitar, né? Então, com o diagnóstico precoce, com a educação, com todos os cuidados que nós vamos falar aqui exaustivamente hoje, a gente consegue mudar a evolução da retinopatia diabética e preservar a visão das pessoas. Por isso é tão importante, Simone. Obrigada, doutora Solange. Agora eu vou chamar o Rafael, oftalmologista. E, Rafael, por que a retina pode ser tão afetada pelo diabetes? Olá, pessoal. Simone, tudo bem? Parabéns pelo programa lindo. Bem, a retina ela é muito afetada pelo diabetes, que o diabetes adora machucar vasinhos e nervos, né? E é o que tem na retina. A retina é formada por vasos e nervos. Se a gente imaginar que o olho é uma máquina fotográfica que Deus criou, a retina é o filme da máquina. E é todo formado de vasos e nervos. Então, quando a doença progride, o diabetes vai justamente ter uma tendência a machucar esses vasinhos e esses nervinhos, causando a baixa de visão. Quais são as pessoas com diabetes que têm maior risco de desenvolver a retinopatia? Então, Simone, as pessoas que têm maior risco são as pessoas que não cuidam bem do diabetes, né? Na verdade, são as pessoas que têm mais tempo de diabetes, elas vão ter um risco maior pela exposição ao diabetes ao longo do tempo, né? E as que não conseguem cuidar muito bem. Então, por isso que o diagnóstico precoce é fundamental e o entendimento da doença de maneira precoce é fundamental. A gente consegue ver também mais nas pessoas com estilo de vida mais acelerado, como a população mais urbana, quando compara-se à população rural e as pessoas com mais idade, pela própria prevalência do diabetes tipo 2, sendo maior na idade um pouco mais avançada. Então, prevenção e diagnóstico. Doutora Solange, quais são os sinais que mostram que a pessoa com diabetes está começando a ter algum problema? Esse é um outro grande problema, uma dificuldade que a gente tem. A retinopatia, ela não dá sintomas nas fases iniciais. Então, a pessoa pode passar por todos os estágios, né, da doença ocular do diabetes, da retina do diabetes, sem ter nenhum sintoma. Quando o sintoma acontece, né, em geral, é um sangramento ou um descolamento de retina que já é a fase final. E nessa hora, a gente tem uma dificuldade grande de conseguir tratar rapidamente esse paciente
principalmente se for no âmbito do SUS, sabe? Então, a retinopatia diabética, ela só dá sintomas nas fases tardias, né? E por isso a gente precisa estar atento e seguir uma rotina de rastreamento, né? Que um dos meus colegas oftalmologistas pode descrever Então, aí para eu vou gente aproveitar e como que perguntar deveria para o ser. doutor Fernando, doutora Solange. Quando é necessário visitar o oftalmologista? Qual seria a indicação para a pessoa que descobre diabetes? Acho que essa é uma das perguntas mais importantes que a gente vai responder hoje, sabendo que o diabetes pode causar essa lesão que tem consequências muito graves, a pessoa pode perder a visão. E sabendo que a doença pode ser silenciosa, ou seja, a pessoa não percebe, mas a doença já está acontecendo, então a gente preconiza um exame para quem não sente nada, que se chama de rastreamento. Depende do tipo de diabetes e há quanto tempo a pessoa tem o diagnóstico. Então a gente tem isso bem estabelecido. Basicamente, quem tem o diabetes tipo 1 após os 5 anos de diagnóstico e que tem o diabetes tipo 2 já no momento do diagnóstico. Dependendo do que for visto nesse primeiro exame, vai seguir um cronograma de próximas avaliações. Então vamos aproveitar e pegar o exemplo aqui da Bia. A Bia tem diabetes tipo 2. Quando foi o seu primeiro exame de retina? Logo depois do meu diagnóstico. Quando você descobriu que você estava com diabetes? Foi um susto, porque eu comecei a passar mal em casa e Você tinha quantos anos? 24. Então eu não imaginava que ia ficar diabética tão jovem, né? E da forma como foi. Eu estava quase em coma diabético. E então foi um susto, fui para o hospital, fiquei internada, levei um tempo para processar tudo, mas depois já fui entendendo como que era a doença e logo depois já fiz os exames de rotina e hoje eu mantenho isso em dia, pelo menos uma vez por ano eu vou ao oftalmo, faço o exame de fundo de olho para ver se está tudo ok. Doutor Paulo Henrique, ela fez exame no diagnóstico, né? É assim mesmo? Quando que é o ideal que a gente procure para fazer o exame? Acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar é de saber que o diabetes atinge o olho. No último, o Ibope fez uma pesquisa e 72% dos diabéticos não sabiam que a diabetes atingiu o olho. E além disso daí tem uma janela onde ele vai tomar um tapinha nas costas todo ano. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E tem um período ali de mais ou menos uns 2 anos onde não está tudo bem e antes de estabelecer o problema mais sério. E essa janela é que eu acho que a gente pode aproveitar elas aqui para contar, porque elas levaram muito tapinha nas costas e a hora que elas não estavam esperando, o diabetes estava lá. Então vamos aproveitar, Aline, você abriu o quadro de diabetes ainda pequena, já tem diabetes há 40 anos, praticamente nasceu com diabetes, né? Como que é a sua relação com os exames? Quando foi a primeira vez que você fez o exame do fundo de olho? E como que é a sua relação para conviver com diabetes? A minha relação com o diabetes é uma relação de praticamente uma vida inteira. Eu acho que eu fui diagnosticada em um período onde o diagnóstico era muito, muito assustador, né? Em 1979, então, para os meus pais, era quase... Para alguns pais deve ter acontecido isso, como foram para os meus pais, uma sentença de morte. Então, para o meu pai, que era farmacêutico bioquímico, ele chegou a achar que eu morreria com 35 anos. Então, assim, era muito complicado, né? Os recursos eram muito diferentes do que a gente tem hoje. Hoje eu uso bomba de insulina, hoje eu pratico esporte. Então, eu tenho uma qualidade de vida que não se compara ao de 40 anos atrás. Então, assim, eu tive muitos períodos eu sempre tive muito acesso a absolutamente tudo, mas eu tive muitos períodos de negação, de aceitação. Eu sempre oscilei muito entre o aceitar aquela condição e não aceitar aquela condição. Viver bem com e não viver bem com. Sempre pratiquei muito esporte, eu sempre me alimentei de uma forma muito regular, sempre tive apoio da minha família, mas eu acho que em grande parte desse período todo da minha vida eu não aceitava ter que ser diferente dos outros amigos, dos colegas. Então, tive períodos complexos. Isso, a parte emocional do diabetes, ela influi muito no... Então, a sua fase de adolescência foi uma fase difícil, uma fase de aceitação da doença. Bem complicada. E, assim, é difícil para os pais conseguirem manter um linear, né? Um tratamento linear. E agora, com essa pandemia?
Você conseguiu fazer os seus exames? O meu acompanhamento oftalmológico, ele foi acompanhado porque a minha retinopatia, ela, como a doutora Solange falou, ela já acompanha há muitos anos, né? O doutor Rafael sabe, ele é colega do meu oftalmologista. A minha retinopatia, ela é uma proliferativa, né? Ela é bem avançada. Eu tive complicações há alguns anos atrás, então eu tive que operar, passei por cirurgia e tal. Então, assim, eu não posso simplesmente sumir do consultório. De quanto em quanto tempo você faz o exame? A cada 6 meses. Hoje, mas eu já tive que acompanhar a cada 3, tá? O meu caso, por exemplo, o que aconteceu? Eu acompanhava com um especialista em retina aqui em São Paulo. Eu fui morar no interior e eu parei de acompanhar com um especialista em retina. Neste período, eu tive eu comecei a ter pequenas hemorragias e nessa janela que o doutor falou, o meu olho virou uma árvore de Natal. Eu quase perdi a visão, eu tive que fazer muitas sessões de laser, quase perdi a visão. Aí eu fui tratada a tempo, né? Na época não existia um tratamento mais avançado como tinha hoje, a gente está falando de 1997. Passaram-se 10 anos. Na minha vida maluca, urbana, como o doutor Rafael falou, eu trabalhava com eventos, eu não tinha uma rotina muito específica como deveria ser. Eu trabalhava focada muito mais no meu dia a dia de trabalho, eu queria ser gerente de marketing, diretora de marketing, enfim. Eu não focava muito no meu tratamento. Na sua qualidade de vida, exatamente. Né? Bom, a conta veio, né? Eu tive uma hemorragia no olho direito, eu tive que passar por 3 cirurgias, tive descolamento de retina, quase perdi a visão do olho direito, tive que me afastar do mercado de trabalho e eu quase perdi a visão. Então, assim, essa conta veio muito cara. Uhum. Por conta disso, hoje eu faço um acompanhamento severo, uso bomba de insulina e durante a pandemia, para vocês terem uma ideia, eu acompanhei, porque qualquer sinal que eu tenho de manchou a visão, sinal de estranheza, eu falo com o meu oftalmo pelo WhatsApp e eu corro para o consultório, então, independente de pandemia. Muito importante é a prevenção, é ir no médico. Doutor Fernando, quais são os tipos de retinopatia? A gente classifica basicamente 2 tipos importantes. Aquele inicial, que nós chamamos de não proliferativa, né? E o tipo que a gente estava conversando agora, que é a proliferativa, que é a mais avançada, que coloca a visão mais em risco. E além dessa classificação, nós temos o edema macular. É um inchaço numa parte muito nobre da retina, que pode ocorrer em qualquer fase da doença, até no início, né? E que deixa a visão borrada e que atrapalha muito. Bom, eu acho que a doutora Solange está querendo complementar com alguma coisa. Essa diferença que o Fernando falou no início, do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2, do rastreio. Quando você abre o diagnóstico de diabetes tipo 2, o grande problema é que você já pode ter diabetes há 5, 6, 7 anos e não saber. A retinopatia ela não acontece de uma hora para outra. Dá tempo da gente intervir e evitar a evolução, né? Então, era só para reforçar isso. O diabetes tipo 2, fazer um diagnóstico, e o diabetes tipo 1, depois de 3 a 5 anos de doença. Obrigada, doutora Solange. Paulo, gostaria de acrescentar alguma coisa? Eu queria acrescentar para você que tem diabetes, não ter medo, porque essa evolução que a Aline contou agora para a gente, ela não é que ela percebeu de repente, mas o diabetes ele vem lento. Exatamente. E por isso que a gente tem uma vez por ano fazer o exame de fundo de olho, para você diagnosticar antes que isso esteja instalado, para não passar o que a Aline está comentando agora. Uhum. Então, se você fizer o exame uma vez por ano, você vai pegar numa fase onde o tratamento é muito mais simples. Doutora Solange, você tem quase 100% dos casos. Tudo pode ser evitado, né? E, doutora Solange, sim, você tem diabetes, né? Abriu o quadro, é jovem. E qual é a sua dica? Que passou a minha dica adulta, conta pra gente, pro pessoal. Sim, eu fiquei diabética com 14 anos e eu dei muita sorte, né? Foi na década de 80, a gente ainda não tinha glicemia capilar ainda fácil, era teste de urina, mas eu dei muita sorte de ter um médico
que era referência em tratamento de diabetes tipo 1 na época, que também tinha diabetes, e ele fez uma coisa que foi fantástica para mim. Ele me colocou em contato com várias pessoas com diabetes desde o início do tratamento, sabe? E ele era muito pioneiro, então ele já fazia controle intensivo com múltiplos picados do diabetes na década de 80, talvez até antes com outros pacientes, era o Dr. Rogério de Oliveira. Então, com isso, eu sempre tive um bom controle, né? E nunca compliquei em 34 anos de diabetes. A minha dica é, se você não está conseguindo controlar, avalie o que está errado, o que pode ser melhorado, busca ajuda. Tem milhões de formas de você encarar o tratamento do diabetes hoje em dia, muitos recursos tecnológicos, e não deixa para depois, né? Corre atrás, se informa e tenta corrigir o que não está bem para ter um bom controle e preservar a sua saúde, seja ocular, né? Seja o seu coração, o seu rim, né? E viver por muitos anos e feliz e saudável. Bom, gente, eu fiquei emocionada, eu não aguentei. Os meus olhos, olha. Mas eu vou precisar fazer um intervalo. Tem uma história, né? Só para eu me recompor, tá? E no próximo bloco nós vamos ver o sucesso do programa de Itabuna. Até daqui a pouco. Olá a todos, meu nome é Mário Márcio. Eu tive o diagnóstico de retinopatia diabética. Segui todas as orientações da minha endocrinologista, do meu oftalmologista, que no meu caso em específico eram para diminuir ao máximo as ocorrências de hipoglicemia. E após 6 meses eu retornei para refazer os exames, fazer a avaliação novamente. E naquele segundo momento foi verificado que o edema já não existia mais. Então a mensagem é essa: procure regularmente seu oftalmologista. Novembro é o mês azul. Vamos testar seus conhecimentos? Insulina causa dependência. E só usa quem está muito grave. Verdade ou mentira? A resposta? No próximo bloco. Voltando, nós vamos falar agora com o Rafael, diretamente de Itabuna, que faz um sucesso, sabe o que é? É o mutirão da retina. Olá, Rafael, eu fiquei sabendo que, olha, esse projeto é um sucesso aí. Conta mais pra gente. Pois é, Simone, na verdade esse é um projeto que ele começou em 2004. Na verdade, tem um rapazinho sentado aí nessa bancada bonita, que é o doutor Paulo Henrique, que ele me ensinou na Escola Paulista. Tinha um projeto de retinopatia diabética lá, um projeto premiado, que eu trouxe para Itabuna quando eu voltei da minha especialização. E daí, em 2004, eu montei o primeiro projeto aqui de detecção da retinopatia diabética, através do exame do fundo do olho, para a população, né? Abri as portas da nossa clínica e chamei alguns amigos para examinar, e examinamos no primeiro ano 199 pacientes. E os pacientes com lesão grave a gente já tratava gratuitamente com laser, que é um dos tratamentos para esses casos. Mas aí eu não sei o que aconteceu aqui, viu, Simone, que eu acho que o terreno aqui era muito fértil. Isso foi aumentando a cada ano e já tem exatamente 16 anos, esse é o 16º ano que isso ocorre, ele cresceu, a cidade abraçou, outras especialidades entraram, deixou de ser um mutirão do olho diabético, passou a ser um mutirão do diabetes, porque entrou o pessoal do pé, o pessoal da nefrologia, o pessoal da cardiologia, e o modelo do mutirão é o seguinte: através do fundo do olho, a gente seleciona os pacientes com retinopatia diabética, com a doença mais grave, para fazer exames mais complexos, como o do rim, do coração, porque esses pacientes com a retinopatia diabética mais grave, ele tem mais chance de ter lesão nesses outros órgãos. Esse é o modelo do rastreamento que a gente faz. Só que a gente extrapolou isso. A gente começou a envolver a cidade, o símbolo do círculo azul começou a vestir toda a cidade, fazíamos desfile de moda da camisa dos shopping centers, a cidade ficou toda azul com a campanha do Dia Mundial do Diabetes, as casas dos bairros, os prédios, lojas. A gente começou a fazer um passeio ciclístico no mês de novembro,
Hoje são 2.000 ciclistas numa manhã, para você ter uma ideia. E a gente envolveu toda a cidade, isso se multiplicou. A gente criou uma ONG. Ano passado nós chegamos a atingir em torno de 24 cidades no Brasil, em todas as regiões, inspirada nesse modelo aí, para quem começou com 199 pacientes. E todo um programa educacional, uma parte infantil chamada Diabetes Kids, tem todo um... são 1.000 voluntários, Simone, dos 199 pacientes, de voluntário a gente tem 1.000. Nossa, eu estou aqui chorando. É uma coisa linda, assim, realmente, na verdade, me reensinou, se me existe essa palavra, medicina, né? Eu fui reinserido na medicina, eu sou especialista em retina, mas eu acho que eu passei a talvez ser um especialista em gente. Olha, no próximo eu quero ir, hein? No próximo eu quero conhecer, porque eu já fiquei sabendo que a Solange já teve presente, né, Solange? Sim, sim. Eu, Fernando, PH, né? O Rafael, ele conquista todo mundo. Olha, ele Rafael, todo muito mundo emocionada aqui. Impressionante. Vocês me desculpem, o pessoal de casa, vocês aqui, vocês que estão com a gente, porque é o seguinte, tem muitos diabéticos na minha família, eu tenho uma tia em coma, cega, eu já perdi uma avó e eu tenho uma tia que está super saudável, porque graças a Deus ela está com uma equipe multidisciplinar que está orientando ela da melhor forma possível. Então, Paulo Henrique, como que é para as pessoas de casa? Qual é a dica para elas fazerem um exame? Tem uma telemedicina? Tem alguma coisa que possa facilitar para o pessoal de casa? Nós começamos para a questão de acesso, ele é importante de que seja próximo da casa da pessoa. Então, nós começamos agora com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, nós temos um programa de telemedicina, onde a gente leva uma máquina numa unidade central, perto da casa da pessoa, os outros postos de saúde ao redor, tem os diabéticos, mandam para essa unidade, tira a foto de todo mundo e através dessa foto a gente consegue avaliar se ele tem risco de cegueira ou não, e se ele tiver de risco, a gente chama ele para tratamento antes dele sentir. E se você vai ficar emocionado, eu quero te levar no nosso andar de baixo, porque você encontra uma pessoa que ela tem medo de entrar no elevador, que é a primeira vez que ela está entrando no elevador, e ela está indo para um tratamento a laser, que ela uma cegueira que ela não estava esperando. E isso faz uma diferença incrível, porque 85% das pessoas não necessariam deslocar para vir ver o médico. Com isso, a gente consegue levar isso para a casa da pessoa e só se movimenta quem realmente precisa. E mais que isso, fundo de olho, ou pupila, eles falam que é a janela, né? É o espelho da alma, né? Não só da alma, mas é o único lugar no corpo que você pode ver os vasos ao vivo. Não existe outra parte do seu corpo que você pode ver vasos ao vivo. E o olho permite isso. Então, não só eu vejo o risco de cegueira, mas, por exemplo, qual a principal causa da morte dos diabéticos? Infarto agudo de miocárdio. E através do fundo de olho eu consigo encontrar quem tem 11 vezes mais chance de ter esse infarto antes dele ter. Qual o nosso principal custo no sistema nossa saúde? É insuficiência renal, diálise. E eu consigo achar que aquele grupo, que metade deles vai entrar em diálise só pelo fundo de olho, 5 anos antes dele estar nesse estágio. Então, o olho não é só a janela da alma, ela é janela para muita coisa. E para o diabetes, ela é um livro aberto. E a pandemia, ela tem afetado o diagnóstico da retinopatia? Porque as pessoas estão com medo de sair de casa, né? Como que ficou nesse momento? Olha, tem algumas situações. No meu consultório, por exemplo, não é o paciente tem medo de vir, porque normalmente diabetes de 2 ele tem mais idade. Não são que nem as duas meninas que estão aqui do meu lado, mas a família não deixa que ele venha no consultório. Isso é um grande erro, porque a gente toma todo o cuidado. No sistema de saúde, a SPDM, que é uma entidade que fundou a Escola Paulista de Medicina, ela bolou um negócio espetacular. Tem tanto diabético ali nos postos de saúde, por que não dedicar um dia do posto só para atender esses diabéticos? E assim foi feito. E nesse dia, aproveita e manda a câmera para todos aqueles que estão lá indo no posto pegar seus insumos, a sua consulta, e tirar a sua foto. Então, a gente consegue proteger, porque ali só vai ter pessoas de diabetes, são grupos de risco, e todos eles vão ter cuidado, e assim a gente consegue, sem aglomerar,
fazer o exame do fundo de olho. Essa é a nossa realidade. Gente, que trabalho lindo que vocês fazem, viu? Agora, doutor Fernando, você teve uma experiência única, né? Examinando a população indígena, né? Como que foi? Exato. Isso aconteceu, por sorte, antes da pandemia, foi em janeiro. Existe um grupo de indígenas no Mato Grosso, os Chavante. Eles têm uma característica especial que confere um risco maior deles desenvolverem diabetes. Eles mudaram os hábitos tradicionais, né? Antes de assentamentos, eles se moviam mais, eram nômades, caçadores. E com essa questão das reservas, eles se tornaram mais sedentários e eles consomem mais alimentos com carboidratos. Então, isso acabou sendo uma combinação que não favoreceu. Eles acabaram desenvolvendo obesidade, diabetes mais o tipo 2, né? E as complicações que vêm quando o diabetes não está bem controlado, quando a gente não tem esse acompanhamento todo que está sendo falado, né? Então, a parte de atendimento de especialidade, especificamente da parte ocular, é uma grande carência deles. Eles não têm especialista próximo, eles têm que se deslocar, né? Então, eles acabam tendo a complicação e ninguém consegue ver e tratar a tempo. Então, a nossa ideia foi levar essa ideia que o Rafael e o Paulo Henrique falaram, de fazer o exame do fundo de olho antes que a doença se instale de uma maneira irreversível, né? E com um aparelho portátil que faz a fotografia do fundo de olho, a gente conseguiu avaliar uma série de pacientes e esses exames, eles podem ser transmitidos via nuvem e ser lidos em qualquer lugar, que é uma experiência que a gente já faz, né? Esse modelo do Paulo Henrique já incorpora isso. Então, a tecnologia ajudando a fechar essas lacunas e levando o serviço de saúde mesmo para populações aí remotas, menos favorecidas. Doutora Solange, em 2011, no Rio de Janeiro, nasceu o projeto Oftalmologista Amigo do Diabetes, né? Conta um pouco. Sim. Vou contar e espero reativar de alguma forma, nem que seja com telemedicina. Esse projeto ele surgiu por conta da história de um menino chamado Rodrigo, que vocês vão ver o depoimento dele, e que era um menino que eu conhecia pequeno, de colônias de férias para crianças diabéticas, que um dia me ligam dizendo que um menino de 20 e pouquinhos anos estava sem visão, tinha tido uma perda aguda no olho e foi encaminhado para um serviço de saúde, no hospital universitário, e estava na fila há mais de um ano. Ele estava, na realidade, na fila de 3 hospitais, estava há mais de um ano aguardando para fazer uma vitrectomia, porque num olho ele perdeu a visão de cara e no outro ainda tinha chance de fazer uma cirurgia e recuperar. E esse menino ficou, então, mais de um ano na fila. Ele chegou a entrar no centro cirúrgico e saiu com um papel dizendo que não foi feita a vitrectomia por falta de material. E ele ficou cego e me pedindo para ajudar a compensar a glicemia dele, porque conseguiu um médico voluntário para tentar fazer uma cirurgia nele. Então, ele encontrou comigo no fim de semana, eu ajustei a glicemia, só que quando eu olhei para ele, eu falei: menino, eu conheço você. Né? O que aconteceu? E assim, foi uma sucessão de coisas, ele conta um pouco depois no vídeo, e aí isso me deu um sentimento de potência horrível, porque ele fez 3 cirurgias e continuou sem enxergar, e a gente viu que no Rio de Janeiro, naquele momento, a gente não tinha acesso nem para o primeiro exame, quanto mais para tratar um caso avançado, né? Então, a gente fundou um projeto, né, como você falou, Oftalmologista Amigo do Jovem Diabético. A gente entrou em contato com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que é no Rio de Janeiro, e rapidamente conseguimos mais de 70 oftalmos, a maioria especialista em retina, e eles começaram a examinar no consultório deles os pacientes com diabetes e menos de 30 anos de idade. Então, ao longo de uns 4 anos de projeto, foram feitos mais de 1.000 exames, a gente diagnosticou alguns casos. Como a gente colocou a idade até 30 anos, a ideia era não ter casos graves, porque a gente tinha dificuldade de tratar, né? Então, os que a gente diagnosticou, a gente conseguiu dar um certo apoio. E aí o projeto acabou esvaziando, a gente ficou sem patrocínio, e tem outras soluções mais modernas, né? Como o PH falou, o Fernando falou, a ideia dos mutirões. Mas, assim, todos nós aqui, Simone, tanto eu, Fernando, o PH e o Rafael, todos nós ficamos muito incomodados com essa falta de acesso, porque é horrível para o profissional
ele dá assim, de frente com uma pessoa jovem, não de qualquer idade, mas que podia ter evitado a cegueira, a perda da visão, né? Então você vê que todos nós nos envolvemos de alguma forma em projetos para tentar melhorar esse acesso, e a gente tem que caminhar juntos e tentar fazer mais sempre. Olá a todos que estão assistindo. Eu sou o Rodrigo, tenho 36 anos e fiquei diabético aos 10, em 1994. No início, na infância e na adolescência, eu não levava o tratamento muito a sério não. Mas eu fingia que não via e seguia a minha vida. Até que um dia, eu é que não estava vendo mais nada. Em 2008, foi diagnosticada uma retinopatia diabética bem grave. Ela já estava num estágio muito avançado e não tinha muito mais o que se fazer. Desde então, eu só posso lamentar não ter acordado e aberto os olhos antes. Parabéns por seu trabalho, pelo trabalho de todos vocês. Ô, Bia, você conseguiu fazer o seu exame de retina agora na pandemia? Eu fiz em março, um pouco antes da quarentena, né, do distanciamento social que a gente entrou, mas eu já estou pensando em fazer de novo, porque é uma questão assim, eu também estava me segurando aqui um pouco. A questão da retinopatia está muito presente na minha vida, porque meu pai tinha diabetes tipo 2, ele perdeu a visão por conta da retinopatia, agora meu tio, então isso está sempre de alguma forma, né, em volta de mim. Então eu tenho muito medo, não vou negar, então eu prefiro fazer o exame, porque... O seu pai perdeu a visão, ele fazia o exame? Ele se cuidava corretamente? Não se cuidava. Hoje eu vejo que, além da falta de cuidados que ele tinha, não se falava muito em educação em diabetes, né? Principalmente para DM2. Eu sempre senti essa dificuldade, sinto até hoje, que não se fala muito, principalmente no SUS. Toma esse medicamento, vai para casa, o paciente não consegue ter fita para medir a glicemia se não toma insulina. Então, é uma situação bem complicada, e isso na década de 90, 80 era pior ainda, né? Então, meu pai acabou perdendo a visão porque não fazia acompanhamento, não tinha acesso, acho que provavelmente ele desconhecia realmente os cuidados que ele deveria ter, e infelizmente ele perdeu a visão. Então, hoje, eu me lembro muito disso. E você tira isso como exemplo também, como exemplo. Não vou negar que quando você está ali na hora, né, para fazer o exame, nossa, dá um desespero total. Você fica, ai meu Deus, doutor, tá vendo alguma coisa? Tem alguma coisa? E toda vez que eu marco o exame de fundo de olho, eu falo, ai meu Deus, será que eu vou, não vou? Sou paciente, gente, sou jornalista, sou uma pessoa que tem acesso à educação, mas a gente... Somos seres humanos, Somos seres né? humanos, mas eu penso assim, se aparecer alguma coisa, eu vou tratar logo e o desfecho vai ser bem melhor. E se não aparecer, eu já fico tranquila, não sofro mais tanto, né? Doutor Rafael, existe alguma coisa alguma emergência, assim, que caracterize alguma situação que coloque em risco de perder a visão? Então, daí existe quando você já tem esses vasinhos que sangram, de uma hora para outra, esses vasos sangram e você escurece a visão de uma hora para outra. O problema é que você não sabe que momento é esse, porque se estiver fora da área central, você não vai perceber. Então, você já chega com o olho com sangramento ou com a retina descolando, nesses casos mais tardios. Por isso que é importante examinar antes de sentir. Agora, para a Bia, assim, é importante, Bia, assim, que se você já acompanha, dificilmente, assim, de uma consulta para outra, você vai ter uma evolução muito grande, ou uma evolução de você ficar assim com medo, porque a velocidade também de piora, ela respeita uma certa gradatividade, ela vai gradativo. Então, assim, não vai achando, se você está bem, se você controlou direitinho, dificilmente você vai ter uma alteração mais importante. Então, assim, não tira esse medo, ainda mais para quem controla, quem está indo, porque ela tem uma história natural, assim, que geralmente a doença meio que respeita, entendeu? Não em todos os casos, mas é importante para quem está já controlando direitinho, ou ter uma noção boa como vocês têm, isso é muito importante estar na cabeça. O difícil é quem não tem acesso às informações, quem não tem o entendimento, nem a cidadania, assim, o direito ao acesso, e chega muito tarde, entendeu, Simone? Isso que é difícil, isso é o que os multinôs mostram, isso a gente vê nas unidades de saúde,
Isso que a gente tem que ajudar a melhorar, não só os governos, mas acho que todo mundo. Você precisa imaginar, assim, para a gente fazer o mutirão esse ano, só aproveitando o gancho, Simone, com distanciamento social, a gente fez o primeiro evento no Brasil, provavelmente em forma de campanha, numa quadra poliesportiva, tudo distanciado, EPI em todo mundo, barreira sanitária, mas nós não deixamos de fazer não, viu? Fizemos esse ano, todo mundo seguindo todas as regras sanitárias, a gente usou a telemedicina que o Paulo Henrique falou ali, fizemos o exame do pé diabético nesses pacientes, usando um sistema, até com a ajuda da SBD, chamado CISPED, que faz o manejo desses dados do pé diabético, também vai com um aplicativo, e daí a gente não deixou de atuar. Então, eu acho que o importante é não deixar de examinar. É isso, Sandy. A prevenção, a informação ainda é o melhor caminho, né? Parabéns à SBD, a todos os médicos que estão fazendo esse programa belíssimo, com o intuito de levar informação para você em casa, para desmistificar, para quebrar o preconceito, para saber que é uma doença silenciosa, que não tem cor, não tem credo, não tem classe social, que pode atingir qualquer um. Mas o importante é a informação e a prevenção. Parabéns, SBD. Estamos encerrando esse bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, quem está assistindo. Aqui quem está falando é a Bia. Eu tenho um blog chamado Biabética e queria falar para vocês que eu tenho diabetes há 20 anos, mas eu não tenho nenhum problema na minha retina e nenhuma complicação do diabetes. Nada. Eu queria estimular você a cuidar melhor do seu diabetes, a prestar atenção na sua saúde. E é isso. Queria desejar para vocês um bom Novembro Azul e uma ótima vida com diabetes. Um beijo. Tchau, tchau. No bloco anterior, perguntamos: insulina causa dependência e só usa quem está muito grave. E só usa quem está muito grave. Verdade ou mentira? A resposta é mentira. A insulina é um hormônio natural e não causa dependência. O pâncreas de quem tem diabetes é que não consegue produzi-lo adequadamente. É a insulina que faz a glicose, que vem de tudo que consumimos presente no sangue, entrar nas células, transformando açúcar em energia. Por isso, o seu uso diário é obrigatório em pacientes com diabetes tipo 1, que geralmente surge na infância ou na adolescência. E também é indicada a muitos pacientes tipo 2, que abre na fase adulta por fatores genéticos e estilo de vida. Eu quase pedi para falar, mas achei que já tinha falado muito, um de vocês pode falar, é que esses estudos mais antigos, eles colocam a maioria dos diabéticos tipo 1, depois de 20 anos de doença, e muitos diabetes tipo 2 também, como certo que vai ter retinopatia. Só que isso mudou. Fala isso no ar, Solange, porque tá tão interessante isso que você está falando. Estamos de volta, vamos falar com a doutora Solange. Doutora Solange, fala pra gente um pouquinho sobre essa sua visão. Então, eu estava falando assim, a minha experiência como paciente, né? Sempre que eu ia no oftalmologista, até muito pouco tempo atrás, agora eu faço sempre com a mesma, há muitos anos já, eu ficava com muito medo de ter um diagnóstico de retinopatia. Mesmo com controle bom, mesmo sabendo que o risco era baixo, na hora H de fazer o exame eu ficava com muito medo e a glicose subia mesmo, ia para 200, 300 sem eu fazer nada. Então, isso eu comecei a entender por que isso acontecia, porque a memória que a gente tem, os dados que a gente tem de retinopatia com tempo de doença, né, com tempo de diabetes, eles são os maiores estudos da década de 80, de 90. Então, eles colocam lá que praticamente 100% dos diabéticos tipo 1, depois de 20 anos de doença, vão ter retinopatia. Então, isso me dava um pavor, né? Foi muito bom quando eu cheguei em 20 anos de diabetes sem ter retinopatia. O medo foi diminuindo, mas o que a gente tem que entender é que carecemos de dados mais recentes com os novos tratamentos. A maioria das pessoas com diabetes no mundo ainda se controla muito mal, né? Infelizmente, mas a gente tem vários exemplos de pessoas que têm diabetes há 10, 20, eu tenho até com 40 anos. O próprio Dado Villa-Lobos, né? Ele tem mais de 40 anos de diabetes, ele não tem retinopatia. Então, é muito bom a gente divulgar isso, né? É muito bom a gente... É ruim você ouvir do oftalmo, né, que ainda não aconteceu nada, mas um dia você sabe que você vai ter.
ah, não, olha, eu não estou vendo nada, como é que pode, né? É muito bom saber que se você controlar, vai deixando uma vai mensagem ruim pra gente. Né? Se Queria você... que o PH comentasse, né? Ele tem uma visão disso também. Paulo Henrique, fala pra gente a sua visão. Na realidade, a minha visão foi mudada pela Solange, porque eu também pensava assim antes. E o que eu começo a ver hoje é que o diabetes não só ele melhorou a média da glicada, e sem velocímetro você não consegue tomar... Quem pode chorar de multa de trânsito se não olha velocímetro? Então, o velocímetro do diabético praticamente só é glicada. E com essas medicações novas, tendo uma menor flutuação para essa média, né? Porque média é média. Pode ser 0 e 100 para dar 50, ou pode ser 49 e 51, que também dá 50. E essa menor variação hoje, ela proporciona que o diabético passe a vida inteira sem ter nenhum problema. E o que eu falo é que você tirou o automático do teu corpo, quando você começou o diabetes, e ele virou para o manual. E se você pega um avião e dá para uma criança dirigir, o avião vai cair. Mas um piloto, ele faz pirueta melhor até do que um avião no automático. Então, a medicação que eles dão para o diabetes, que a gente fica medicação, na realidade é 30% do controle. 70% é mudança de comportamento, mudança de atitude. De hábitos. E isso, quando você muda pela informação alguma coisa, se chama educação. E é isso que a gente está fazendo hoje. Eu estou querendo mudar a tua cabeça em casa para que eu não tenha que recebê-lo em mau estado. Porque dói, você está chorando? Eu choro porque eu sei o que vai acontecer para frente. Eu tenho conhecimento de proporção. Então, para mim, é muito mais dolorido dar informação para uma pessoa no estágio antes dela terminar. Porque eu estou vendo o final se eu não conseguir fazer mudança. E eu me sinto culpado na hora que eu não consigo mudar esse futuro dessa pessoa. E é por isso que eu luto por telemedicina, é por isso que eu luto por acesso. Porque eu quero mudar, não no final do pesadelo. Eu quero mudar um sonho lá no seu começo. Para fazer um final feliz. Para final feliz. Você falou sobre comportamento. E quais são as coisas que podem alterar, que influenciam, aumentam o risco? Cigarro, sedentarismo, enfim. Tem aquela... Pressão alta. Quais são os fatores? Olha, a gente vai começar então não no diabetes, vamos começar no pré-diabetes. Se você começar a perder 8%, se você tem na família vários diabéticos, que aqui eu acho que todo mundo tem, né? Se você tiver várias pessoas com diabetes, você perder 8%, não é 12, não é 15 quilos, não é nada, 8% do seu peso, você diminui a diabetes em 50%. Se você começar a fazer caminhada, 1h30 de exercício, são 10 mil passos, né? Não tem que ir na academia, você vai diminuir mais 30%. Então, está na tua mão essa mudança. Não põe na mão de ninguém. Assuma isso para você. Você tem que assumir seus atos. E se você conseguir fazer uma coisa positiva, você tem que ser contente do que você fez, né? Você mudou. Como a Solange está falando, ela é contente, sabe por quê? Ela tomou a doença na mão. E ela tem mais de 20 anos de diabetes sem complicação. E nunca é tarde para mudar, 34. Porque as duas que estão aqui do meu lado, elas estavam com a doença fora de controle e elas tomaram de novo a doença em controle. Tomaram a rédea das suas vidas. Tomaram a rédea e elas estão contentes hoje. Dominaram a doença. Autorresponsabilidade, né? Tipo, cabe a você querer mudar, né? Não adianta a outra pessoa mudar por você. Exato. Tome a vida nas suas mãos. Doutor Fernando, e o laser? O laser dói? Como que é o tratamento de laser? O tratamento do laser ele é bastante eficaz em prevenir a cegueira por diabetes, né? A gente está falando de prevenção, tem esses 3 níveis. O primeiro, que é evitar que a diabetes se instale, né? Por tudo isso que está sendo dito, promoção de saúde. O segundo nível é uma vez que o diagnóstico da diabetes foi feito, os exames com o especialista para evitar que surja alguma coisa mais grave. Lembrar que estágios iniciais da retinopatia, a gente está falando de ter medo e tal, às vezes é uma dica para a pessoa que ela precisa tomar as rédeas. Muitas situações iniciais, elas regridem só com tratamento clínico, sem injeção, sem laser, sem cirurgia. A pessoa recebe a notícia, começa a controlar melhor, na próxima consulta ela já não tem mais a lesão, ela é reversível. Tá? E as injeções oculares? Então, quando a pessoa tem, a partir de um certo nível de gravidade de doença ocular, a gente tem alguns tratamentos um pouco mais invasivos, que podem ser laser, pode ser infusão de medicações intraoculares e, às vezes, cirurgias. Em uma boa etapa da doença, você consegue regredir e melhorar a visão
exceto em casos muito avançados que já chegam para a gente num estágio que a gente não consegue mais melhorar, né? Acrescenta, doutor Paulo. Eu queria desmistificar uma coisa que eu vejo muito no meu consultório. A pessoa tem 10 anos de diabetes e estava enxergando bem, estava tudo bem. Daqui a pouco ela começa a fazer laser, ela cega. E existem as pessoas que acreditam que o laser cega. Na realidade, o laser é um marcador, porque quando a gente enxerga, indica o laser, e aquilo que dói na gente saber, o futuro, antes de ter o laser, 76% das pessoas iriam evoluir para cegueira. E o laser ele consegue regredir isso para 10% se você tiver um bom controle de diabetes, para 60% se você não tiver ou não levar em consideração o controle glicêmico. Então o laser é um marcador. Quando você começa a fazer laser, é que você tem alto risco de cegueira. E aqueles 10% que não salva os 40%, né, se não tiver bem controle, às vezes ele leva a fama de que o laser cega. Mas, na realidade, o laser salva. É que foi tardiamente fazer o Ele tratamento. foi tardiamente, mas como todo tratamento, ele não é 100% eficaz. Então, se você ainda der uma mão para ele controlar teu diabetes nessa época, e a gente põe uns 6 meses, não é bom controlar de repente, tem que controlar lentamente até a gente chegar, porque é que nem o avião que eu falei, a gente tem que saber pousar. Quem pousa muito rápido bate no chão. Então, controlando vagarosamente nesses 6 meses, mais o laser, 90% das pessoas ficam salvas com o simples tratamento do laser. E se o médico precisar, ele tem outras coisas para poder aplicar. Aline, como que foi o seu tratamento? Qual foi o tratamento que você fez? Em 1997, depois de muitas sessões de laser nos 2 olhos, a oftalmo que fez os lasers nos meus olhos, que era de São Paulo e ia para Araraquara, que era a cidade onde eu estava morando na época, ela chamou os meus pais. Eu até me emociono para falar isso, porque realmente dói. Eu não sabia. Ela sentou meus pais na mesa e ela falou: pai, mãe, era para a Aline ter ficado cega. E eu estou aqui com os 2. Então, assim, o laser não cega. O laser, ele salva, é verdade. Depois disso, eu tive que fazer a vitrectomia, 10 anos depois, no olho direito, porque, por inconsequência minha, eu priorizei o trabalho e deveria ter priorizado o diabetes. Então, assim, eu recebo milhares, sei lá, centenas de perguntas de pessoas que acham que vão ficar cega porque receberam o diagnóstico de retinopatia. E aí, assim, eu sou uma Você é um exemplo maravilhoso pra gente. Eu sou uma publicitária com anos de diabetes, com vários desafios. E, assim, eu faço o meu papel de tentar dividir experiência, mas eu não sou médica, né? Eu tento compartilhar a minha experiência e indicar sempre... procuro um médico, olha, minha experiência foi essa. Eu compartilho muito o meu estilo de vida, porque eu faço muito esporte, eu compartilho como eu faço. A minha receita de, entre aspas, sucesso, pode não ser a melhor, mas olha, eu vou por esse caminho, tente ir assim, ou procure o seu médico. Mas assim, eu tive que ir pelo caminho da dor e esse não necessariamente é o melhor caminho, faça o correto. Faça o que a doutora Solange indica, faça o que os outros endócrinos indicam. É contar carboidrato, é aplicar insulina, é fazer a coisa certa. Prevenção. É sempre a prevenção, sabe? Eu fui pelo pior caminho, mas assim, hoje, eu não saio da rota, eu faço o correto. Qualquer sintoma eu corro no médico. Eu fiz a vitrectomia porque um microaneurisma no olho direito se rompeu. Por conta de estresse e de descontrole glicêmico. Eu já tinha o olho todo complicado, né? Então, olha um 10 exemplo, anos depois. né? De uma pessoa que já teve uma complicação e está aí enxergando, está bem. E uma coisa, né, que é legal falar, o doutor Paulinho, que com certeza o meu oftalmo fala isso. O meu olho só não ficou pior porque o laser segurou essa hemorragia. Se eu não tivesse tido... o laser no olho direito, talvez essa hemorragia fosse pior. Então o laser salva, salvou, né? O laser ele te me salvou. salvou. E você, Bia, você fez algum tratamento já? Não, ainda não tive diagnóstico de retinopatia. E nem vai precisar, não é verdade? Porque você controla, você tem um exemplo, você tem tudo direitinho. Olha, gente, a nossa visão é muito importante, né? E a prevenção é o melhor caminho. Então,
vamos encerrando esse bloco. E eu vou contar para vocês um pouquinho da minha relação com a diabetes. Eu fiquei diabética aos 4 anos e aos 28, um dia eu acordei e vi uma mancha preta no meu olho, parecendo uma aranha que se movia. E aí eu precisei fazer, durante 2 anos, um longo tratamento à base de laser, com injeções. E aos pouquinhos foi melhorando, essa aranha foi diminuindo e a minha visão foi voltando a ficar mais clara de novo. Então o que eu posso falar é para as mulheres que desejam ser mães, né, que são diabéticas, que esse sonho é possível e que se você tem uma retinopatia diabética, existem muitos tratamentos e que você pode ficar curada, né, disso também, mas é muito importante a prevenção. Olá, eu sou a médica Paula do Basquete, eu tô aqui para te dar um recado. Não sei se você sabe, mas a diabetes é a maior causa de cegueira entre pessoas na faixa etária de 20 e 60 anos. Que 90% desses casos poderiam ter sido evitados com um diagnóstico precoce. Importante também uma alimentação saudável, equilibrada, atividade física. E você, anda fazendo seus exames periodicamente? De olhos bem abertos, que lindo que é sonhar. Lembrei desses versos, né? Sonhar de olhos bem abertos. E as pessoas que têm diabetes têm que fazer todo ano o exame de vista. É uma prevenção fácil de fazer e evita sequelas assim gravíssimas. Então fica a dica aí para vocês. Eu perco o som e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. No bloco anterior, falamos bastante sobre laser. Agora eu vou chamar o Rafael, que vai falar um pouquinho mais pra gente. Oi, Rafael. Olá, Cê. O laser é extremamente importante no tratamento do diabetes há 30 anos. E ele está cada vez mais moderno também. E é importante o paciente não ter medo, assim. Porque, na verdade, é o tratamento que é feito em qualquer lugar do mundo e salva muita gente. Não tenha medo do tratamento. Alguns pacientes têm um certo medo, mas isso não é para ter, porque o laser, na verdade, ele é salvador. Agora, é muito importante isso estar aliado ao controle clínico, né? O tratamento do paciente com diabetes ele é multidisciplinar sempre. Essa comunicação entre o médico de retina e o endocrinologista, isso é fundamental nessa condução dos pacientes, somente dos pacientes graves. Paulo Henrique, como que a hipertensão arterial pode afetar a retinopatia? A hipertensão ela é um fator a mais, que aí ela é como fosse colocar palha no meio do fogo. Então, o controle da hipertensão, colesterol, triglicérides, anemia, todos eles vão enfraquecer o inimigo. E nada melhor do que lutar com o inimigo enfraquecido. Então, se você tem a diabetes, essas outras que vêm junto, né? Elas podem ou empoderar o seu inimigo ou enfraquecer. Então, basta você escolher para que lado você vai torcer. Para que essa parte ganhe, ou essa, diminuindo, controlando a sua pressão, ela consiga melhorar a condição ocular de circulação. Imagina a sua pressão alta, o que ela faz? Se eu tenho a mesma quantidade de sangue, o vaso ele vai ter que se estreitar. Numa condição que já tem isquemia, quer dizer, falta de circulação, esse estreitamento do vaso, ele piora. E o cigarro? O cigarro, ele é um potencializador porque a pessoa tem, além do vício da nicotina, que é isso que leva, mas o cigarro também é um vasoconstritor. Ele vai pelo mesmo caminho, né? Então, a chance de você ter uma retinopatia, outras complicações, né? Hipertensão, o infarto, que a gente tinha conversado, ele é muito maior com o cigarro. Ele é um fator que estava escondido e hoje a gente sabe qual o risco que ele traz para a gente, né? Não é mais escondido de ninguém.
Doutor Fernando, existe uma relação da retinopatia com a hipertensão? Existe. Do risco cardiovascular? Sim. Então, a hipertensão, em uma pessoa com diabetes, ela aumenta o risco de uma retinopatia mais grave. E a retinopatia é como se fosse um termômetro também desse risco cardiovascular. Quando a gente consegue examinar a retina, esse exame de fundo de olho, vendo os vasos, o tecido neural, dependendo do que a gente vê, a gente consegue estimar esse risco. Então, quanto maior o grau da gravidade da retinopatia diabética, maior o risco dessa pessoa desenvolver. E isso é importante da gente saber a tempo, porque a gente pode mudar o percurso. O doutor Paulo quer acrescentar alguma coisa? Eu quero, porque as células do olho, na sua formação, ela é meio parecida com as células do rim, que fazem a filtragem. Então, é muito comum também do diabético ele se tornar hipertenso, porque ele está já com uma complicação tardia, que é a nefropatia, que ela é irmã da retinopatia. Então, se você tiver uma retinopatia, a chance de você vir ter uma nefropatia é maior. E essa nefropatia, com certeza, vai te levar também a uma hipertensão mais elevada. Doutora Solange, existe relato de piora com controle rápido da glicose. Quem que precisa ter cuidado? Isso é até meio paradoxal, né? Melhora o diabetes e pode piorar o olho. Isso só acontece em situações muito específicas, ou seja, a pessoa está mal controlada há muitos anos, mas é mal controlada mesmo. E principalmente se ela já tiver uma retinopatia. Então, às vezes acontece da pessoa não teve diagnóstico de retinopatia, ela tem um diagnóstico, aí ela resolve de uma hora para outra fazer tudo o que ela sabia que devia ter feito e nunca fez. Então, ela pode cair a hemoglobina glicada, que é um parâmetro de controle, está com 10, 12, e cair rapidamente para 7. Isso pode piorar o olho. Então, o PH já comentou isso, então quando a gente tem alguém muito mal, a gente tem que melhorar o controle devagar e no longo prazo, essa melhora ela é muito benéfica, ela vai melhorar o olho lá na frente, é só essa queda aguda. Então, quem que precisa se preocupar com isso? Gestante, a pessoa que está muito mal controlada, descobre que está grávida, passa a controlar muito rápido. E quais são os cuidados? Quais são os cuidados que a grávida tem que ter? Então, ela tem que se preparar para engravidar. Ela tem que ter o controle da glicemia adequado antes de pensar em engravidar. Quando ela estiver bem, aí o endocrinologista, o médico que acompanha, vai liberar. Então, agora você pode pensar em engravidar, que teu diabetes está ok, vai diminuir a chance de afetar o seu olho na gravidez e outras complicações também, inclusive para o feto. A gente vê isso também, às vezes, em cirurgia de obesidade. A pessoa está muito descontrolada do diabetes, faz a cirurgia da obesidade, melhora rápido, o olho também pode piorar. Bomba de insulina, a pessoa está pessimamente, fez tudo errado a vida inteira, resolve botar uma bomba, 10 anos controlando mal, bota uma bomba, melhora rápido, pode ver o olho piorar. Então, o que a gente alerta é, se tiver já alguma retinopatia, melhorar o controle sempre, tem que melhorar o controle, mas melhorar um pouquinho mais devagar, e nesse período acompanhar com o oftalmologista mais de perto, porque qualquer coisa que aconteça na retina vai ser tratado, o controle vai continuar bom e no longo prazo vai dar tudo certo. Nós estamos chegando ao fim e tem uma mensagem final de cada um. Vamos começar com o doutor Paulo. Você que tem diabetes, não tem medo de ter diabetes, não esconda as coisas embaixo do tapete, porque a informação, quando ela chega em hora oportuna, você tem como mudar. O futuro não está traçado, não é porque você vai ter retinopatia que você vai cegar, não é porque você tem diabetes que você vai viver mal. Você tem que ter informação e com a informação você toma essa decisão. E eu acho que todos nós somos inteligentes para uma decisão de saúde e bem-estar. Bia, passa uma mensagem para a gente. Eu sei que receber um diagnóstico de uma doença crônica que não tem cura é muito, muito difícil. Ninguém quer ter uma doença, óbvio. Mas, como eu sempre falo isso para mim, falo isso nas redes sociais, porque eu vivo essa verdade. A gente tem que olhar para as oportunidades, pensar que dá para controlar o diabetes, que dá para ter uma vida boa, saudável, se a gente tomar os cuidados e ter uma postura ativa.
ser protagonista do seu tratamento, não deixar toda a responsabilidade nas mãos dos seus médicos. Eles são parceiros, têm que estar com a gente, mas você é responsável pela sua vida. Então, se empodere, seja protagonista da sua história, que vai dar tudo certo. Aline, passa uma mensagem para o pessoal de casa. Uma vez eu ouvi em uma palestra de um médico, eu não me lembro onde foi, que muitas vezes o paciente que tem uma condição crônica, ele pode viver muito mais do que uma pessoa que não tem absolutamente nada, simplesmente porque ele vai ter que se cuidar do dia que ele recebe o diagnóstico até o último dia da vida dele. Então, pensa nisso, guarde isso para o resto da sua vida, porque o fato da gente ter diabetes, ele é um detalhe, e esse detalhe pode fazer toda a diferença na nossa vida. Então, ter diabetes pode fazer com que esta condição seja a nossa aliada para o resto da nossa vida. Viver com retinopatia, nefropatia, neuropatia, pode ser, e foi para mim, a mola propulsora para eu olhar no espelho, olhar para aquela pessoa que está ali do outro lado e falar: eu te amo, tá tudo bem, e agora sou eu com você para viver até os 80, quem sabe 90 anos, de uma forma gostosa. Então, praticar esporte, preparar minha própria comida, fazer novos amigos maravilhosos, ser amiga dos médicos que rodeiam, porque eles sim podem ser os nossos parceiros da vida, por que não? Pedir ajuda quando for necessário e deixar a vida te mostrar quais são as novas possibilidades que você pode conhecer, os novos desafios, porque vão vir e quando vier a gente vai estar de peito aberto para enfrentar o que a gente vai ter que resolver. Ai, não que exemplo medo, de vida! Não tenha medo. Ai, que linda, Deixa que vir. exemplo de vida. Eu já fiquei mais emocionada ainda. Fernando Maleb, passa uma mensagem para o pessoal de casa. Acho que é um pouco do que já foi dito, né? A gente teve depoimentos, exemplos assim fantásticos. Tomar as rédeas da situação, né? Não deixar para depois, não negar, não achar que não vai acontecer consigo. Então, fazer o que precisa ser feito, a informação está aí para todo mundo, ela é bem disponível, né? Porque se não fizer, a conta chega depois. E não é uma sentença, mesmo que a conta chegue, a gente sempre, muitas vezes, consegue reverter, mas o ideal é prevenir, não deixar que isso ocorra, né? Então, fazer o que precisa, uma vida saudável, bons hábitos de vida, boa alimentação, cuidado consigo, ir frequentemente aos médicos, acho que essa é a mensagem final. Rafael de Itabuna, passa uma mensagem para o pessoal de casa. Eu vou aproveitar esses dois grandes exemplos vitoriosos que estão aí nessa roda bonita, a Bia e a Aline, e o que a Bia falou: seja protagonista do seu tratamento, integre as informações, não tenha medo. E vou aproveitar o que a Aline falou e vou falar uma frase que eu vi uma vez num cartaz da Federação Internacional de Diabetes, que tinha um atleta de beisebol, que ele falava assim: eu posso ter diabetes, mas o diabetes não me tem. Então, eu acho que essa é a mensagem final que eu queria deixar para todos. Agora, para finalizar... Eu sugerir, né, a vocês que tentem ver o diabetes como uma oportunidade, como foi falado aqui já, né? Uma oportunidade de rever seus conceitos, de rever a sua alimentação, de rever a alimentação da sua família. O diabetes pode ser uma oportunidade para melhorar a saúde da família inteira, né? E já foi falado bastante coisa, mas eu queria também sugerir, eu achei esse programa incrível, eu estou muito feliz a gente abordou as coisas mais importantes de uma forma assim muito sensível, né? Então eu queria sugerir, se você conhece alguém que tem diabetes, se tem alguém na sua família, peça para entrar no Diabetes Play, assistir esse programa, assistir os outros programas. As pessoas com diabetes, elas têm a capacidade de inspirar umas às outras, eu sempre falo isso, né? Então, se está difícil para você, busca um exemplo positivo e segue em frente. É isso aí, gente. Nós vamos finalizando mais um programa e até o próximo.
ter consciência pela vida através de projetos de educação, saúde, cultura e ações sociais junto às comunidades, Projeto Eu Sou, Brasil Sem Parasitose, #Fortalize-se e muitos outros complementam nosso trabalho. Nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Juntos continuamos a escrever essa história. Juntos, todos somos FQM. LilyPlay, uma plataforma on demand para você acessar vídeos exclusivos de palestras com especialistas, debates, estudos e pesquisas com conteúdo sempre atual, sem propagandas e gratuito. Vindo ao LilyPlay, bem-vindo ao futuro. Salve família! Durante a pandemia eu descobri algo que mudou a minha vida, o diabetes, e aprendi o que você que tem a doença já sabe. A rotina de consultas tem que estar em dia. Além disso, diabetes fora de controle é fator de risco para o Covid. Fale com a sua médica ou seu médico, marque uma consulta e mantenha o tratamento em dia. Se tem uma rotina que não dá para alterar na pandemia, é o tratamento do diabetes.